Sejam bem-vindos. O desafio de hoje é falar-nos um pouco acerca do seguinte tema. Num mundo onde reina o caos, qual é o papel das ordens? E podemos começar exatamente pela questão do caos. O que é o caos? De onde vem o caos? Nós estamos eternamente a tirar do caos a ordem, ordenando aquilo que é caótico, ou pelo contrário, nós fazemos a ordem e a ordem é subvertida num caos? Ou será que é uma ciclicidade completa entre caos, ordem, caos, ordem, etc, etc, infinitamente até ao final? Vamos pensar um pouco sobre este assunto e perceber qual é o papel que as ordens têm nesse mundo, de facto, que está constantemente a corroer e a corromper os princípios gerais e positivos que tentamos colocar no mundo para o ordenar. É já de concepção antiga a ideia de que tudo debaixo do céu está em harmonia, que há uma harmonia que prevalece na natureza. Santo Agostinho já falava acerca desse tema. Tudo debaixo do sol é harmonioso. Contudo, nós sabemos que não é bem assim. Tudo pode ser mantido harmonioso, tudo se pode expressar através da beleza e da harmonia, mas nem sempre tudo está tranquilo e calmo e em harmonia. Por vezes o conflito aparece, por vezes o conflito destrói, por vezes a corrupção dos tempos desfaz tudo aquilo que foi feito pela própria natureza. Nós não falamos sequer da intervenção do homem. Mas o que é certo é que as montanhas de hoje eram vales de ontem, e o que é certo é que os penhascos de hoje eram colinas de anteontem, e que foram sendo corroídas, comidas, foram sendo erudidas pelos próprios elementos. O caos permanentemente tenta destruir a ordem que se consegue estabelecer no mundo, seja ela qual for. E, portanto, tudo indica que, a partir de uma determinada ordenação das coisas, o que se segue, sem a intervenção da reconstrução, é sempre algum tipo de destruição e de caos. Ora, o caos poderá ser aquilo que está nos primórdios do próprio universo, a desorganização aleatória de tudo? Ou será que não há uma desorganização aleatória de tudo no universo sem que esta desorganização tenha regras? Será verdade? Será mentira? Ora, vamos lá pensar aqui nesta questão. A questão é que o caos leva-nos à questão da imprevisibilidade e da incerteza. Nós o que gostávamos realmente era de olhar para o mundo, penso eu, com as características do homem do século XIX, que começou a perceber que havia uma mecânica geral em tudo, que havia alguma previsibilidade, de facto, na forma como podíamos olhar os fenómenos naturais, e aos poucos aquilo que nós procurávamos entender era como é que, com os dados que temos hoje, podemos prever o amanhã. Nesse mundo todo ordenadinho, todo que segue regras, a partir de Newton, depois mais tarde Einstein, já no século XX, nós começamos a ter a ilusão de que podíamos perfeitamente prever o que acontecia no nosso futuro. Contudo, uma vez que o mundo tem de facto uma ordem, uma vez que o mundo tem uma quantidade de leis e de regras que lhe são subjacentes, de comportamentos que existem a priori da própria humanidade, contudo, é de tal forma complexo e os diversos sistemas sobrepõem-se de tal maneira que qualquer pequena variação em um deles provoca uma reação e uma variação em todos os outros, o que torna as coisas absolutamente imprevisíveis. E, de facto, talvez não haja ciência mais sujeita a este princípio caótico do que propriamente a meteorologia, por exemplo, em que nós conseguimos ter algumas regras gerais e conseguimos entender, a partir da leitura do clima e da historicidade das diversas leituras locais do comportamento do tempo, conseguimos obter grandes, podemos dizer, grandes rasgos do que irá ocorrer. Mas quando começamos a tentar entrar cada vez mais no detalhe e no pormenor, vamos descobrir que é muitíssimo difícil. Mesmo um dia cheio de chuva não garante que o dia seguinte seja um dia de chuva. Mesmo com os satélites que constantemente nos mantêm a par de forma simultânea
com os efeitos atmosféricos, por vezes eles comportam-se de forma errática e caótica, e quantas vezes a previsão de que amanhã será uma manhã de chuva resulta numa manhã em que o sol até brilha durante um certo período. E, portanto, é muito difícil, quando temos sistemas tão complexos, em diversas camadas da atmosfera e sujeitos à interação uns dos outros com um número de variáveis muitíssimo elevado, quase infinito, é muito difícil poder prever, muito difícil conseguir ser determinista na forma como as leis que gerem cada uma dessas camadas e cada uma das interações, aproveitá-las para conseguir prever o que vai ocorrer. Há sempre um princípio absoluto de incerteza e um princípio absoluto de caos no meio de todas essas interações. Concebemos então assim o caos como a nossa incapacidade de conseguir prever como a ordem se vai comportar. A nossa incerteza absoluta acerca da forma como as leis determinam sistemas muito complexos. Nós podemos olhar para, vamos supor, um peso que cai e a velocidade a que ele cai. É simples, é o peso, é a força da gravidade, é a forma como ele vai percutir o chão. Se começarmos a colocar, por exemplo, um recipiente com líquido e esse líquido estiver numa tempestade, já é mais difícil conseguir prever. Podemos simular as formas diversas como o líquido e a capacidade de flutuação desse peso vão interagir entre si, mas nunca obteremos sempre os mesmos resultados. Quer dizer, cada vez que repetimos a experiência, vamos encontrar que as forças do líquido que está em movimento e da tempestade artificial que criarmos dentro desse líquido vai fazer com que o peso que deixarmos cair na água se vá comportar de forma completamente diferente. É esse o caos dentro da ordem. Ele existe, está lá, permanente. Na realidade, podemos dizer que o caos, neste caso, não é completamente indeterminado. Porque a palavra caos em si evoca uma ideia de determinação, de algo que será sempre caótico. Contudo, a realidade não é essa. É que se, por exemplo, pegaram num pouco de areia e a atirar para cima, vamos dizer, de uma mesa em Marte, ela vai se espalhar sobre a mesa de alguma maneira, vai criar um padrão caótico, absolutamente caótico, contudo totalmente condicionada pela lei da gravidade em Marte. Totalmente condicionada pela força com a qual eu tirei a areia. Totalmente condicionada, inclusivamente, pela forma, pelo gesto que eu fizer. A areia que vai resultar em cima da mesa nunca será igual, porque estes três fatores vão influenciar profundamente o caos que vai aparecer. E efetivamente aparecerá um caos. Quando eu olhar para a areia que se espalha sobre a mesa em Marte, ela parece caótica, mas não é efetivamente caótica. Não é um caos indeterminado, indiferenciado. É um caos debaixo de uma ordem. Toda ela determinada pela lei da gravidade e pela força com a qual essa expressão será lançada. E, portanto, neste sentido, conseguir um caos indeterminado, um caos pré-criação é um ato impossível. É um ato de buscar a causa das causas, a causa da própria ordem. A ideia, a noção, é de que no princípio o Criador retirou do nada, não, nem sequer é de qualquer coisa, é de uma inexistência, retirou a existência, ordenando essa existência. Ordenou a partir de três parâmetros, de três forças, duas contrárias, uma força de equilíbrio, que é a vontade do próprio Criador. Esta manifestação de todo o universo entre duas tensões constantes, as quais tendem cada uma a desagregar a outra e a destruir a outra, são tensões absolutamente contrárias e que se procuram aniquilar, faz com que entre elas se encontre um ponto de equilíbrio, um ponto de harmonia. Essa é que é a harmonia. De resto, toda a manifestação está em permanente órbita entre a destruição e a construção, entre o rigor e a justiça, procurando um equilíbrio interior intermédio. Portanto, o caos que vemos é sempre aparente, é sempre um caos indeterminado, não é determinado, e, portanto, nunca é aquilo que nós podemos efetivamente chamar como aleatório, um caos total e absoluto.
esse caos total, absoluto e aleatório, num mundo manifestado, não existe. Ora, temos estado a falar de toda a questão do caos a partir da observação do universo em si, antes mesmo do próprio planeta Terra, antes da humanidade. Quando nos aproximarmos do tema do papel das ordens, estamos a falar de questões ligadas à civilização, estamos a falar de questões ligadas à própria sociologia, ao tema da iniciação em si, à espiritualidade, à religião, etc., que são temas que têm a ver com a aparição do ser humano neste universo de que temos estado a falar. Mas quando falamos de facto do caos indeterminado e de como ele não está presente num universo que está manifestado, estamos a falar de todo esse universo. Não estamos a falar de um ponto específico, que é o planeta Terra, e de umas criaturas específicas dentro desse planeta, que são os seres humanos. O que é que mantém a manifestação? Pois é a ordem que mantém a manifestação. É o facto de que aquilo que podemos ver e que podemos perceber dos comportamentos dos diversas partículas e corpos no universo e as relações entre si se mantém com regras específicas ao longo do tempo. Nós podemos, de facto, descobrir essas leis que estão na base de toda a manifestação, as quais parecem ser permanentes e estar a ser inalteradas. São referências absolutas que podemos, a partir do nosso ponto de vista, ver. É certo que há a possibilidade de que essas leis não sejam tão absolutas quanto isso e sejam, podemos dizer, hábitos do universo, tal como o podemos perceber hoje. Contudo, a velocidade da luz, por exemplo, que é uma constante, a velocidade daquilo se propaga, a própria gravidade, todas essas leis parecem, tanto quanto podemos, neste momento, aperceber-nos, parecem permanentes desde que o universo se manifestou. E o que o mantém efetivamente manifestado é essa permanência. Porque se essas regras, essa forma de relação de todas as partes do universo não existisse, o universo desagregava-se. E assim não parece ser. Ele, de facto, não se desagrega e segue estas leis, estas correntes. Essa é a ordem universal. Contudo, essa ordem universal, é dentro dessa ordem universal que nós, como seres humanos, existimos. E é dentro dela que nós fazemos verdadeiramente um progresso sucessivo naquilo que são as civilizações humanas. O progresso que observamos nas sociedades humanas, podemos também observá-lo no universo. Na verdade, podemos dizer que o progresso que nós, como humanidade, temos feito e temos tendido cada vez mais para um determinado ponto de evolução racional e espiritual, na verdade, se olharmos para o universo, encontramos algumas dessas características. Ele também tem uma história, também tem um passado e também tem um futuro. Tem, entre as tais leis que compõem o universo, algumas delas, de facto, ajudam a perceber como é que funcionam as estrelas, como é que funcionam os planetas, como é que funciona a relação entre todos eles, os quais são verdadeiras histórias, são verdadeiros caminhos até chegar a este momento. Não somos só nós que evoluímos dentro do nosso planeta. O próprio universo tem uma determinada evolução num determinado sentido. Ora, esse aspecto é extremamente importante para podermos falar então do que é a tal ordem e o tal caos dentro do que é o universo e depois dentro do que é a Terra. É que uma das leis importantes é a lei da entropia, que é aquilo que acontece a todos os sistemas fechados, os quais não têm a infusão de energia externa. Qualquer sistema fechado que consuma a sua própria energia vai entrar em entropia e vai cristalizar e morrer entre aspas no universo, não se pode falar da palavra morte nesse sentido. Contudo, é esse fenómeno que estamos a falar. É, de facto, a incapacidade de um sistema fechado em se renovar e em poder dar e criar mais energia do que aquela que ele já tem à partida. E aí, esta regra, quando aplicada a sistemas humanos, vai nos levar à questão do caos. Ou seja, quando nós temos qualquer tipo de obra humana a qual cria uma determinada ordem social,
a partir de regras, ou de leis, ou de hábitos, ou de costumes, e esses hábitos, leis, regras ou costumes não são mantidos pela própria sociedade humana, o que ocorre é que essa vai se desagregando, dá-se um efeito de entropia, e aquela ordem que foi estabelecida por um conjunto de seres humanos, por uma cultura, por exemplo, ao não ser transmitida de geração em geração, esses hábitos e ideias e regras vão-se decompondo e desaparecendo até que emerjam outras no seu lugar. E, portanto, o que vemos então em termos de história, de historiografia ou de etnografia até, é exatamente isto. É a composição de uma série de sistemas estáveis, culturais, religiosos, inclusivamente de soberania ou de governo, os quais atingem um ponto em que o curador desses sistemas começa a perder os valores que os tinham estabelecido, e eles começam a não ser transmitidos às gerações seguintes, as quais já não conhecem quais é que são os preceitos principais desse conjunto de ideias, de hábitos, de regras, e deixam cair esse sistema, caindo num caos total. Esse é o caminho, efetivamente, que a humanidade tem feito e tem seguido, o qual, como eu digo, é um espelho do próprio caminho do universo. O percurso entre a organização social, cultural, política, a capacidade de manter e fazer prosperar um conjunto de seres humanos dentro dos mesmos valores, dos mesmos objetivos. Tudo isto faz lembrar um balançar entre margens. A margem da ordem, que pode ser extrema, que pode ser uma ditadura, uma ordem absolutamente imposta e nada eletiva, e a qual depois acabará por chegar a um ponto de inoperância total, e da qual brotará o caos, que fará com que se volte outra vez ao ponto extremo em que é necessário reorganizar toda a sociedade, os valores, as leis, os hábitos e etc., para poder outra vez criar uma nova visão, um novo sonho, e esse conjunto voltar outra vez a se organizar a partir de uma cultura, de uma política e de um conjunto legal que vai criar uma nova identidade coletiva, a qual se vai expressando por regras cada vez mais stringentes, cada vez mais não eletivas, até chegar a um ponto em que essa ordem já é tão restritiva e já é tão pesada sobre o coletivo, que muitas vezes já está gerações para lá daqueles que criaram tal ordem, que já não se revêem nesses valores, e eles próprios começam a mudar outra vez, e dessa ordem volta outra vez uma desordem completa, até voltarmos a encontrar uma nova forma de fazer as coisas. Faz parte da própria natureza humana que as gerações seguintes ponham em causa as soluções encontradas pelas gerações anteriores para os problemas permanentes da vida humana. É sempre necessária uma renovação. É necessário que as instituições que se fazem se desfaçam. É necessário que as soluções que se encontram se desencontrem. É necessário que as próprias crenças, a própria fé seja testada sucessivamente por introduções sucessivas do caos e da dificuldade e da incerteza total, que ajudam a encontrar novos esquemas, novas formas de apreciação, novas formas de compreensão e de organização, que levam a uma ordem completamente nova, a qual aos poucos vai ficando cada vez mais cristalizada e cada vez mais stringente, até parar. É esta navegação constante entre um lado e o outro, entre a construção de impérios que são verdadeiros modos de fazer, que ultrapassam geografias e povos e que se impõem sobre eles, e a sua putrefação ao fim de um determinado momento, porque são incapazes de manter durante muito tempo, muitos ciclos, essas tais regras ordenadas que não se conseguem passar às diversas gerações. Esse percurso sucessivo é uma espécie de navegação entre margens, às vezes alargando cada vez mais a margem, galgando a própria margem em momentos de caos total e absoluto. Mas esta navegação entre margens é o caminho sucessivo que a humanidade faz em direção a um horizonte completamente novo. E é o facto de poder viver o caos
e ter a incerteza, a tal imprevisibilidade que a meteorologia nos traz, mas muitas outras ciências o trazem, todas elas têm um princípio de incerteza na sua base. É a capacidade que o ser humano tem em resolver todos estes assuntos e de um caos e de uma incerteza e de uma incapacidade de prever o dia da manhã, ser capaz de ainda assim criar formas sobre esse chão que foge, criar uma rede que sustenta a construção de novas sociedades, novas soluções, de novas ideias e formas de cooperação e operação, é exatamente isso que faz com que o ser humano possa progredir sucessivamente. Sem o caos não é possível almejar ou esperar ou ter fé na ordem. Com a ordem torna-se cada vez mais stringente e cada vez mais forçada até ser um casaco de forças apertado que não permite a identidade individual, e essa é aquela que vai acabar por deixar a ordem cair na putrefação e da putrefação o caos. Quando temos de falar de um tema tão complexo num período curto de tempo, somos obrigados a super simplificar alguns conceitos, e é o que eu tenho estado a fazer. Eu espero que esta pequeníssima palestra sirva mais para que os meus ouvintes e espectadores depois peguem nestes temas e procurem estudá-los e compreendê-los e entender os paradoxos sucessivos que aqui se estão a expressar, sem se deixarem deter pela aparente simplicidade do que eu estou a dizer, porque estou a fazer generalizações muito grandes e a realidade é bastante mais complexa. Tenho que vos pedir desculpa por isso. Contudo, não há dúvida que a própria progressão e o caminho feito pela humanidade, quando analisado em face daquilo que é a história, podemos assim dizer, a história do próprio universo, desde a sua criação, que nos é um mistério para nós, mas que nós podemos perscrutar através de exercícios racionais, as próprias leis que imperam nesse próprio universo, abstraídas daquilo que é o ser humano, e a forma como depois a história do ser humano se sujeita a cada uma dessas leis, imediatamente a órbita, uma cidade cria uma órbita à sua volta, que são as suas periferias, é como se fossem, aliás, até se chamam cidades satélite à volta de uma cidade principal, etc. Há toda uma série de regras que a progressão dos seres humanos tem expressado de forma completamente inconsciente, porque é assim que de facto funciona todo o universo. E esta ligação entre o microcosmos humano e o macrocosmos universal pode ser perfeitamente verificável, e convido-vos a procurá-la, porque é nesse contexto que podemos ver então este constante balanço entre estas duas margens de que falei. E aqui então o desafio que fica para todos nós é como passar a memória. Porque nada que o ser humano construa é eterno. É das grandes lições que podemos aprender de tudo isto. E é que, de facto, todas as construções humanas dependem do amor de humanos para continuar. Qualquer instituição que é criada, vamos dizer, por exemplo, a universidade criada em Coimbra por Dom Dinis, pois necessita que haja uma paixão por ela para que ela seja transmitida e se mantenha ainda hoje como uma grande Universidade de Coimbra, porque há quem a ame, há quem exerça ali aquilo que é a academia, aquilo que é a verdadeira universidade, quer dizer, universal. É ali os estudos, a capacidade de conhecer, a memória que é mantida por uma biblioteca, para que nada se esqueça, para que estejam sempre as referências, etc, etc, etc. É por isto que Newton dizia que o que fez ao descobrir, de facto, a lei da gravidade não foi nada de especial, porque estava já em cima do ombro de gigantes, que foram todos os que o precederam. E, portanto, estando já sobre todo esse conjunto teórico sobre o qual ele se ergue, é muito mais fácil ver mais longe, ver um horizonte mais longínquo e conseguir criar explicações novas para aquilo que os anteriores não puderam fazer, porque, de facto, não tiveram este benefício de estar sobre o ombro de gigantes. Esse ombro de gigantes, essa capacidade de construir e não perder, é de facto aquilo que é o grande desafio das obras humanas e é o grande desafio da progressão humana. Manter a memória, passar a memória.
não deixar que a memória se perca. E esta forma de manter a memória hoje parece-nos muito fácil, hoje estamos na sociedade da informação, parece-nos tudo muitíssimo mais intuitivo. Como é que alguma vez se perde a memória? Está tudo escrito, está tudo impresso, hoje em dia está tudo desmaterializado inclusivamente e podemos todos partilhar toda uma quantidade de informações. Mas isto só ocorre nos últimos 50 anos. Mesmo nos últimos 100 anos, o acesso ao discurso escrito, o acesso aos livros, à palavra, não era um acesso universal. Havia, de facto, uma quantidade enorme de pessoas que não sabiam ler nem escrever há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, mais ainda, e há 300 mais ainda. Nós estamos a falar de uma progressão que é necessária, em que a forma de passar o conhecimento não é meramente o escrito, ou registá-lo num papel, ou em qualquer tipo de documento, e fixá-lo, para que as gerações seguintes não percam aquilo que se conseguiu fixar, mas sim de uma sociedade cuja transmissão é basicamente oral. Basicamente oral. E é nesse contexto que precisamos de perceber qual é que é o papel das ordens nessa passagem da memória e nessa fuga constante à deterioração das ideias e dos hábitos e dos valores que nos fazem cair no caos. O papel das ordens será seguramente esse. É aqui que a ordem do templo usava dos mesmos mecanismos que qualquer ordem iniciática usou nos seus tempos. A iniciação vem de muito longe, as ordens iniciáticas são muito antigas, não começam com a ordem do templo. Contudo, a ordem do templo insere-se num movimento específico, que é o da cavalaria, e dentro da cavalaria espiritual. É uma cavalaria que não está ligada meramente ao tema da guerra, está ligada igualmente ao tema da paz. Vincula-se não só ao tema da organização, e de facto, se a guerra é uma das manifestações mais frequentes na história do caos e da desordem, o que é certo é que a guerra é também uma das atividades humanas mais organizadas e mais sujeita a regras, e tem sido, ao longo do tempo, de facto, uma daquelas que tem sido mais desenvolvida a partir de uma quantidade de regras concretas internacionais, as quais nos levam hoje a ter códigos muito, muito desenvolvidos acerca de em que circunstâncias a guerra pode ser declarada. Uma vez declarada em guerra, como é que os soldados e os exércitos se podem comportar, e quando não o fazem, como levar a julgamento aqueles que fazem e que cometem crimes de guerra, ou seja, que atuam fora dessas regras internacionalmente aceites e cada vez mais divulgadas e conhecidas e cada vez mais humanas do ponto de vista da própria ação dos soldados, quer individualmente, quer em exército em si. E isto leva-nos a perceber que na Idade Média é todo este tema de como conduzir a guerra sendo um homem de paz, como poder brandir uma arma letal ao mesmo tempo que se defendia a fé e se defendia aquilo que é a própria religião, no sentido de ligação ao que é superior, como isso seria um tema profundamente importante para a ordem do templo, que no contexto podemos dizer, desordem do mundo medieval, vem trazer uma lufada de ar fresco de, efetivamente, capacidade de saber e querer seguir um determinado sentido. E enquanto, nesta época, 1118, quando a ordem é criada, e anos seguintes, nós assistimos a uma forma completamente caótica de fazer cruzada ao Oriente, em que muitas vezes os cristãos são mais vítimas de outros cristãos do que propriamente uma guerra entre civilizações, que aparentemente não terá sequer existido, foi uma guerra de interesses multilateral, com diversos interesses distintos, e muitas vezes polarizados à volta da religião, mas não na verdade, o confronto de dois mundos diferentes. Estamos a falar do confronto de vários mundos e várias formas de ver diferentes, as quais seguem de facto muito, tal como a meteorologia, pequenas alterações, pequenos acontecimentos, pequenos precalços levam a grandes alterações no desenrolar dos factos históricos, e os templários surgem nesse contexto, dirigidos por uma regra muito específica,
uma regra que se inspira em regras monásticas, não em regras militares, tem aspectos militares marcadíssimos e que depois vai sendo desenvolvida através de estatutos até ao final do século XIII, mais ou menos, início do século XIV, momento em que está consolidada e onde temos as vertentes todas dessa regra. E essa regra, e esses estatutos, o que fazem é determinar a ordem na vida diária daqueles homens que ali estão retirados do mundo, mas ao mesmo tempo intervenientes no mundo, como soldados e como monges. Mas retirados dele, ou seja, eles na verdade não estão sujeitos ao poder das nações, na verdade não estão sujeitos ao poder do clero local, na verdade eles têm um conjunto de alianças que as regras e estatutos lhe permitem, muito diferentes das outras ordens do seu tempo. O papel da ordem do templo nesse enquadramento da cavalaria é de facto dar-lhe uma ordenação impedindo-a de cair no caos. Enquanto que outras iniciativas dentro da cavalaria que procuraram ordenar um pouco as coisas, como a Ordem de São Michel em França, como a Ordem de São Lázaro, que partia de uma ideia do movimento hospitalário e procurava assistir essencialmente àqueles que sofriam de lepra, como a própria Ordem do Hospital, que tinham as suas regras próprias, mas não tinham as regras tão fechadas e tão concretas e determinadas como a Ordem do Templo em determinados aspectos. Eram regras muito mais gerais, mas não levavam, de facto, àquela confluência num mesmo soldado da sua componente de guerra e de componente de paz, da sua componente de morte e da sua componente de vida, que é o que são aqueles que são os templários professos, capazes de ser soldados, capazes de ser monges, capazes de ser sacerdotes e guerreiros. Esta inovação aparece na Ordem do Templo entre 1118 e 1128 e é esse o papel que ela tem no mundo da cavalaria. A cavalaria mais tarde vai aspirar a isto. A própria ideia completamente imaginária do cavaleiro perfeito, o cavaleiro branco, como com o sucos vermelho, o cavaleiro justo, o cavaleiro sobre o seu cavalo branco e que ajuda a donzela, ajuda o desprotegido, ajuda a viúva, etc. Essa é uma ideia que transparece a partir do final, meio final do século XII, sucessivamente século XIII e XIV, à imagem daquilo que é a idealização da cavalaria a partir dos templários. Eles vêm ordenar a própria imaginação de como se vê a cavalaria. Apesar dela não se conseguir manifestar no mundo, porque lá está o mundo, é um mundo cheio de caos, é um mundo cheio de desordem, é um mundo onde aquilo que hoje é verdadeiro amanhã pode não ser, em que mudam os governantes, mudam as leis, mudam os hábitos, mudam as lealdades, mudam as políticas, mudam as religiões, muda tudo. Dentro desse mundo de incertezas, a regra é aquela que permite à ordem navegar entre margens, sucessivamente, em direção a um determinado objetivo. Esse de equilibrar o homem de guerra com o homem de paz, o homem de morte com o homem de vida, o guerreiro e, de facto, o sacerdote. Qual então o papel, no mundo de caos, qual é o papel das ordens? O papel das ordens é manter a memória e passar a gerações sucessivas as práticas litúrgicas e espirituais e o conhecimento intelectual. São estas três partes, a parte litúrgica, a parte do conhecimento intelectual e a parte espiritual. São todas. Estas três fazem parte do legado que é sucessivamente transmitido entre instrutor e instruído, entre cavaleiro e escudeiro, entre mestre e discípulo. É isto que ocorre. E sempre que ocorre desta forma, baseado numa tradição oral, em que aquele que transmite de boca a orelha àquele que recebe, o qual, a seu tempo, irá fazer uma transmissão idêntica ao elo da cadeia seguinte. Este é realmente o papel que as ordens têm num mundo que é caracterizado pela desordem e pelo caos. Elas são pilares que conseguem manter, sem que seja adulterado, um determinado conhecimento, uma determinada prática
e uma determinada efetividade dos planos físicos e espirituais dentro da ordem. E assim é possível que estes valores permaneçam. Enquanto que hoje, por exemplo, falamos muito acerca do que seria o Santo Graal, não há dúvida que cada vez que a ciência avança e procura um objetivo maior, os jornais o que dizem é o Santo Graal da inteligência artificial é não sei o quê. O Santo Graal da vacinação é não sei o que mais. Não há dúvida que ficou plasmado, gravado no caos da informação e da cultura, que quando se procura algo de superior, quando se procura algo que faz avançar a humanidade, a isso chama-se o Santo Graal. E outros aspectos são efetivamente muito claros em toda a influência que a Ordem do Templo teve nas lendas medievais da cavalaria e na imagem idealizada do cavaleiro medieval, e a forma como esse cavaleiro medieval tem tido uma influência clara na cultura popular ao longo do tempo, e particularmente no século XX e XXI, em que a informação circula muito mais fluida, com menos gatekeepers, e onde efetivamente podemos encontrar uma tradição oral agora estabelecida através dos novos paradigmas, dos novos mitos, das novas alegorias que vão aparecendo, particularmente a partir da televisão, da literatura e do cinema, onde vamos encontrar todo este movimento e esta noção de que há alguém que é detentor de um conhecimento que passa a alguém que o recebe, esse que o recebe terá que passar a um outro seguinte, que esse conhecimento é fundamental e fulcral e não pode ser deixado cair no desamor, na confusão, e que há sempre forças contrárias que procuram perturbar esta cadeia constante de transmissão, que é profundamente evolutiva, e essas forças que tentam perturbar são sempre as forças do caos, da desordem, da confusão. Lembro-me de sagas como a Guerra das Estrelas, lembro-me de sagas como o do Indiana Jones e tantos outros, lembro-me dos próprios livros romanceados de história, que são cada vez mais populares, e onde estes temas são reatualizados, de facto, para uma linguagem atual, uma linguagem moderna, religando todos estes temas antigos tradicionais aos dias de hoje, a momentos de hoje, em que estas histórias se repetem aqui ao nosso lado, numa cultura e uma sociedade moderna. Tudo isto advém muito longe do papel que as ordens sempre tiveram na manutenção desses mitos, que se foram vestindo sempre de formas diferentes ao longo das épocas, mas em essência, no momento em que vemos Darth Vader a confrontar Luke Skywalker, podemos estar a ver o mesmo confronto em romances de cavalaria, de Parzival, Lohengrin e por aí adiante. Portanto, o papel que as ordens sempre tiveram no mundo em caos foi de manter um ponto, uma espécie de um eixo imutável em torno do qual tudo vai circulando, e à medida que o tempo vai passando, esse eixo vai sendo aglutinador e capaz de transmitir sucessivamente ao mundo que muda esses valores que são do mundo mais antigo, contudo são os valores da evolução, são os valores da luz, são os valores de um novo horizonte, de almejar qualquer coisa mais além. E enquanto, se Deus quer, o homem sonha e obra nasce, enquanto assim for, o homem é de facto o motor para essa evolução e, como tal, ele só pode interpretar essa vontade que tem no seu interior a partir do sonho que tem e da vontade que Deus lhe entrega, realmente com os valores, com os objetivos e com a estrutura ordenada de uma ordem de cavalaria, a qual reflete a estrutura do próprio universo. Do caos extrai a ordem, da ordem sai o caos, extrai uma nova ordem. E assim eternamente. Espero que tenham gostado desta reflexão, espero que vos tenha motivado a procurar um bocadinho mais além e procurar sempre o equilíbrio
entre estas duas margens, mas verdadeiramente estas duas forças em conflito permanente. E sempre que estejamos na desordem, como é o caso neste momento, em que eu não posso estar junto a vós em Lagos, num auditório como é costume, sempre que estivermos nesta incerteza, sempre que estivermos neste tempo de confusão, sabermos que há uma fonte onde podemos ir buscar as lições, os valores e a inspiração para poder prosseguir em frente e, no meio da tempestade, manter um navio no caminho reto, manter um navio perfeitamente a salvo e perfeitamente virado e dirigido ao nosso destino coletivo. Assim deixo-vos até à próxima e muito obrigado por terem assistido.